Era uma daquelas histórias que todo mundo conhece, mas ninguém fala muito sobre. O tipo de tragédia que, com o tempo, vira lenda, sussurrada entre cochichos ou contada para assustar crianças desobedientes. Mas para os mais velhos daquela cidade, não era apenas uma história. Eles lembravam do dia em que 23 crianças e uma professora simplesmente desapareceram. Foi em 1989, numa excursão escolar para a floresta próxima. Era um dia normal, um daqueles passeios educativos para ensinar sobre a natureza, as árvores, os pássaros. O tipo de coisa que deixa qualquer criança animada. Testemunhas disseram que os viram entrar na trilha em fila indiana, sorrindo, conversando, mas não os viram sair. Quando os pais foram buscar seus filhos no final da tarde, receberam apenas o silêncio. A professora e os alunos nunca mais voltaram. As buscas começaram no mesmo dia e duraram meses. Centenas de policiais, bombeiros, voluntários vasculharam cada centímetro da floresta. Helicópteros sobrevoaram a área, cães farejadores foram levados para o local. Mas não havia nada. Nenhum rastro, nenhuma pegada, nenhuma pista. Era como se tivessem evaporado no ar. Com o tempo, as buscas diminuíram, a cidade enlutou e as famílias foram obrigadas a aceitar o pior. Seus filhos nunca seriam encontrados. Mas a história não acabou ali. Décadas se passaram e aquela tragédia se tornou uma sombra na cidade, algo que ninguém conseguia esquecer, mas que todos tentavam ignorar. Até que um dia, algo aconteceu. Foi um turista quem a encontrou. Uma mulher frágil, desorientada, com a pele pálida demais, os cabelos ralos e os olhos arregalados de puro terror. Ela estava caída na beira da estrada, como se tivesse andado sem rumo por dias. Seu corpo estava magro, exausto, como se estivesse há anos sem ver a luz do sol. O homem chamou a polícia, e logo a cidade inteira estava em alvoroço. No hospital, os médicos a examinaram. Estava desnutrida, com sinais claros de privação severa. Mas o que mais chamou a atenção foi quando ela sussurrou seu nome, Sophie Miller. Um nome que ecoou como um fantasma na memória dos mais velhos. Sophie era uma das crianças que haviam desaparecido 35 anos antes. A polícia foi chamada imediatamente. O detetive John Smith foi o primeiro a vê-la. Ele não queria acreditar. Aquilo era impossível. Como alguém poderia ter sobrevivido por tanto tempo? Mas Sophie estava ali, viva e assustada. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz era fraca, mas o que disse fez o sangue de todos gelar. Eles ainda estão lá. Eles ainda estão lá embaixo. O detetive trocou olhares com seu chefe Harris, ambos incrédulos. Como assim? Depois de tanto tempo? Mas Sophie insistiu. Ela contou tudo. Disse que no dia do passeio, enquanto seguiam pela trilha, ouviram um barulho estranho vindo do chão. O solo sob seus pés tremeu, e antes que pudessem reagir, tudo ruiu. Caíram. A terra se abriu como uma boca faminta e os engoliu. Quando acordaram, estavam em um lugar escuro, frio e úmido. Um lugar que não deveriam estar. Era uma caverna. Mas não uma caverna normal. Não havia saída visível. A única luz vinha de cogumelos azulados que cresciam nas pedras, lançando um brilho fraco, fantasmagórico. No começo gritaram, tentaram escalar as paredes lisas, mas não havia para onde ir. Os dias se transformaram em semanas. A fome começou a devorá-los. A água pingava de estalactites no teto, e os cogumelos brilhantes foram a única coisa que puderam comer. O tempo ali dentro era diferente. Não havia sol, não havia lua. Apenas escuridão. Sophie chorou ao contar que, com o passar dos anos, eles deixaram de ser crianças. Cresceram naquele inferno subterrâneo. Seus corpos se adaptaram. Suas vozes ficaram roucas. Seus olhos acostumaram-se à penumbra. Alguns não resistiram, morreram tentando escapar. Mas os que ficaram, mudaram. Ela própria não sabia dizer há quanto tempo estava ali. Mas então um dia, encontrou uma rachadura na parede. Pequena demais para passar, mas suficiente para sentir o cheiro da floresta. A esperança reacendeu dentro dela. Com esforço, arranhando a pedra, alargando a fenda com os dedos sangrando, Sophie conseguiu escapar. Mas os outros ficaram para trás. Ela implorou para que a polícia fosse buscá-los. Disse que ainda estavam vivos, mas não eram mais os mesmos. Tinham se transformado. A cidade ficou em choque. Poderia ser verdade? Depois de 35 anos, o chefe Harris organizou uma equipe de resgate. Foram até o local indicado por Sophie. As escavações começaram, mas a terra era traiçoeira. Um passo errado e tudo poderia desmoronar. Foram horas de trabalho até que, finalmente, encontraram a entrada para a caverna. O ar que saía de lá era úmido, pesado, cheio de um cheiro podre e denso. As lanternas iluminaram um corredor estreito.
e um frio percorreu a espinha de todos quando viram as primeiras marcas na pedra. Unhas. Unhas que tentaram desesperadamente encontrar uma saída. E então ouviram um som baixo, gutural, vindo das profundezas. Algo estava lá, algo vivo. A equipe de resgate ainda não sabia o que encontraria, mas naquele momento, perceberam que talvez fosse tarde demais. E você? Já pensou no tempo que tem? O tempo é um monstro silencioso. Ele nos engole sem que percebamos. Perdemos momentos, pessoas, oportunidades, e quando damos conta, já se passaram anos, décadas. Assim como aquelas crianças, talvez estejamos presos em um lugar escuro, apenas sobrevivendo, esperando por algo que nunca vem. Não espere a vida passar diante dos seus olhos. Não deixe que o medo te impeça de sair da sua própria caverna. Porque no fim, o que realmente nos prende não são as paredes de pedra, mas as correntes invisíveis que criamos dentro de nós mesmos.